Capítulo 8. Lei do Progresso. Marcha do Progresso. Pergunta número 779. Os seres humanos possuem em si mesmos o impulso para o progresso ou adquirem mediante a educação? O ser humano desenvolve-se por si mesmo, naturalmente. No entanto, não progridem todos ao mesmo tempo e da mesma forma. É assim que os mais adiantados ajudam pelo contato social o progresso dos demais. 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É consequente, mas não o segue sempre de imediato. Ver as questões 192 e 365. 780. A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois, assim, o ser humano poderá optar. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade pelos seus atos. 780. B. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam, a miúde, os mais corrompidos? O progresso completo é o ponto de chegada, mas os povos, como os indivíduos, caminham passo a passo. Até que o senso moral esteja desenvolvido, podem servir-se de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que se equilibram apenas com o transcorrer do tempo. Ver as questões 365 e 751. 781. O homem tem poderes para deter a marcha do progresso? Não, mas de entravá-la algumas vezes. 781. A. O que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retroceder a humanidade? Pobres seres que Deus castigará. Serão levados pela torrente que pretendem deter. O progresso é uma condição sine qua non da natureza humana, não há poder que se lhe oponha. É uma força viva que leis retardatárias podem pretender estagnar, mas não sufocar. Quando essas leis tornam-se incompatíveis com o progresso, ele as abate, com todos os que tentam mantê-las, e assim será até que o homem compatibilize as suas leis com a justiça divina, que quer o bem de todos, e não as leis feitas para o forte em detrimento do fraco. 782. Não há homens que, de boa fé, entravam o progresso acreditando favorecê-lo, porque o veem de acordo com seu ponto de vista e, muitas vezes, onde ele não existe. Pequena pedra posta sob a roda de um grande veículo, que não o impede de avançar. 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas, quando um povo não avança o suficiente, Deus o submete, oportunamente, a um abalo físico ou moral que o transforma. O homem não pode perpetuar-se no estado de ignorância, porque deve chegar ao objetivo determinado pela providência. Ele se esclarece pela força das circunstâncias. As revoluções morais, bem como as revoluções sociais, infiltram-se, pouco a pouco nas ideias, germinam no decurso dos séculos e depois manifestam-se ruidosamente, fazendo desmoronar o edifício carcomido do passado, que não está mais em consonância com as novas necessidades e aspirações. O homem geralmente não percebe, nessas comoções, mais do que a desordem e a confusão momentâneas, que o atingem nos seus interesses materiais. Contudo, aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses de ordem pessoal enaltece os desígnios da providência que do mal fazem surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera, após a terem revolvido. 784. A perversidade do homem manifesta-se com muita veemência. Não parece que ele está recuando, em lugar de avançar, ao menos do ponto de vista moral? É engano seu. Observe bem o conjunto e verá que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e gradativamente corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das mudanças. 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este último parece, num primeiro momento, dobrar a intensidade do egoísmo e do orgulho, desenvolvendo a ambição e o amor pelas riquezas que, a seu turno, estimulam o homem às pesquisas que esclarecem o espírito.
É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no mundo físico e que do próprio mal pode resultar o bem. Mas esse estado de coisas deve durar apenas um tempo, modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, há uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Ver do Egoísmo, livro 3º, capítulo 12. Há duas espécies de progresso que se apoiam mutuamente, não obstante não caminharem juntos: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe em nosso século todos os estímulos desejáveis, atingindo um grau desconhecido até os nossos dias. É necessário que o segundo esteja no mesmo nível. No entanto, se compararmos os costumes sociais de alguns séculos passados com os de hoje, teremos de ser cegos para negar que realmente houve progresso moral. Por que a marcha ascendente da moral deveria apresentar mais hiatos que a da inteligência? Por que não haveria entre os séculos 19 e 24 tanta diferença nessa área como entre os séculos 14 e 19? Duvidar dessa afirmativa seria pretender que a humanidade estivesse no auge da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é moralmente perfectível, o que é desmentido pela experiência.